Bom dia, bom dia. Bom dia. Temos uma data. Dia 20 de junho se encerra o prazo das apelações finais da defesa do Lula e teremos ali, a partir de então, um julgamento, finalmente, a primeira pena, se espera, contra o Lula. Teremos uma sentença, né, dali a Uma pouco, sentença né? vai ser de condenação, né? Com todas as provas que se acumularam, com todos os testemunhos que foram dados, com tudo que tudo que nós sabemos a respeito desse triplex, contrato rasurado encontrado na gaveta da casa do Lula, vai ser difícil não condená-lo. Seria necessário uma fantasia muito grande para imaginar que não há provas suficientes para condená-lo. Depois de todos os testemunhos, depois que o próprio presidente da OAS disse, olha, isso daqui era propina, e a propina quem pagou fui eu. Eu, Léo Pinheiro, descontei esse apartamento e a reforma desse apartamento como pagamento de propina para o Lula. Então, é difícil. Difícil. Toda essa montanha de evidências, de provas e de indícios, etc., não condená-lo. É difícil, não é impossível, né? Não é impossível. Eu acho que tem uma diferença entre... Não, eu não estou aqui fazendo advogado do diabo. Estou dizendo só que há vários casos de culpados que foram inocentados pelo juiz, Sérgio Moro. Não. Porque o juiz... sim, mas porque o juiz não chegou à conclusão de que havia provas suficientes. Nesse caso, como você está falando, eu acho que o mundo acha que há provas suficientes. Mas eu espero... Eu sou muito prudente com a justiça, né? Sou muito prudente com a justiça. O Moro marcou aí as alegações finais da defesa para 20 de junho, né? Quer dizer, já está dando provas aí da sua necessidade de fazer justiça, porque também se atrasa demais não é justiça, né? Então, o Moro está mostrando a sua diferença em relação ao STF, o que é ótimo. Hoje a gente estava comentando aí sobre a matéria do Valor sobre o TRF4, né, dizendo que a caneta lá é pesada também, é dura, que eles são rigorosos, é o que a gente espera. Então, que haja uma... Para completar o que você disse, Felipe, eles têm perfeita consciência de que é importante decidir com rapidez, porque não adianta nada deixar passar... Pois havia um cálculo... Fizeram um cálculo recentemente de que eles demoram, porque assim, que eles podem chegar a um ano e 3 meses e tudo mais, ou seja, que o TRF4 julgaria isso, a sentença sairia, que aí é um órgão colegiado, né, em meados do ano que vem. Eu tendo a crer que deve sair antes essa decisão. Eu acho que até o final, acho que até o início do ano que vem. Mas os embargadores sabem que é uma definição diferente fazer o julgamento de um empreiteiro ou de alguém que está prestes a se candidatar à presidência da República, né? Agora, é que você tem que contar... Tem que ser resolvida para o bem do país, a questão tem que ser resolvida o quanto antes. A questão é que num órgão colegiado, você pode, assim, os recursos que você pode interpor, eles podem atrasar muito um julgamento em órgão colegiado. Então, eu espero que o colegiado do TRF4, a turma do TRF4 que vai julgar o caso do Lula, não ceda, né, a chicana, né? Essa é uma questão que é preciso levar em conta, né? O engraçado é que essa perspectiva da condenação em segunda instância já está fazendo com que a imprensa amiga traga ali informações de bastidores do STF, dizendo que o Lula poderia ser solto mesmo se condenado em segunda instância, em função da comoção, né? O antagonista deu uma ótima nota ali, dizendo que a comoção, na verdade, vai ser de alegria do povo. Né? Claro. Não tem a menor dúvida. Vai sair gente na rua com bandeira nacional buzinando. Vai ser um carnaval no Brasil e a revolta provavelmente vai ser daqueles menos de 7 mil pessoas que foram... a capacidade de mobilização também, capacidade de mobilização dele, o blefe petista foi revelado, foi desmascarado, né? Prometiam 50 mil pessoas fazendo arruaça em Curitiba, conseguiram levar 7 mil maloqueiros ali para fazer E que certamente não conseguirão levar, porque aí o poder de fogo diminui muito com o chefe condenado, né? O chefe condenado, ele não só desmoraliza qualquer tipo de manifestação a favor,
como estraga qualquer perspectiva de poder também, né? Que é o que alimenta essa turma. Os cenários que podem ocorrer, um habeas corpus aceito por medo de comoção, eles vão criar podem criar qualquer tipo de justificativo, que é uma vergonha. Você pode também ter, lá no meio do caminho, uma reversão da prisão depois de condenados em segunda instância. Isso, infelizmente, no Brasil ainda existe, né? Essa possibilidade de reverter coisas que assim aprovadas. Uhum. Né? Você tem, para além disso, você tem já aquela jurisprudência, e quando a gente ouve falar em jurisprudência no Brasil, é melhor traduzir por impunidade, né? A jurisprudência que, na verdade, a lei da ficha limpa, o sujeito tem que ser, depois de condenado em segunda instância, no entanto, tem um dispositivo que diz que tem que transitar em julgado, mas transitar em julgado significa ir até a última instância, então mesmo preso ele pode ser candidato, porque bom, aquela coisa que não faz o menor sentido, que é só para enrolar, né? Então, assim, que provocaria uma comoção. Aí provocaria uma comoção, porque aí, de fato, você tem um réu. Um réu não, aí no caso seria até um condenado. Em segunda instância. Em segunda instância, concorrendo à presidência da República e depois não podendo responder por processos alheios ao mandato, ou seja, sujeito condenado por corrupção, né, com todos os processos congelados, os outros inquéritos e processos congelados, e bem instalado no Palácio do Planalto, uma vez eleito, evidentemente, né? Se for eleito. Não tem uma chance de ser eleito também. Mas isso, é uma vergonha. Isso que o Felipe disse, a reportagem da Folha de São Paulo, que diz que ele vai ser solto pelo STF, diz também que ele vai ser considerado inelegível, né? Então, o acordão aí... A solução de compromisso, pode ser. O compromisso do STF será justamente esse, né? Não prende o velho... Como é que é? Não prende o velho, aposenta o velho. Não, o Felipe foi falando qualquer coisa. É uma solução bem jeitinho brasileiro, né? É isso. Inelegível, né? Porque só para explicar para os nossos espectadores, pela lei da ficha limpa, ele fica com a ficha suja e, em tese, fica inelegível depois da condenação em segunda instância. Mas se ele conseguir um recurso desse de habeas corpus aprovado pelo STF, pelos ministros lá indicados por ele pode ficar solto, mas inelegível, né? Que assim, agrada um pouquinho dos dois lados, mas ele vai continuar vociferando contra a justiça, se podendo dividir. Agora, vai criar outra situação complicada, porque ele não vai ser condenado uma vez, ele vai ser condenado 5, 6, 7 vezes. Nós teremos... Hoje é bom lembrar, surgiu a notícia de que vai ter uma nova denúncia por obstrução de justiça em decorrência dos depoimentos de delação. Depoimento do Renato Duque e do Léo Pinheiro, que ele confirmou. E ele confirmou, exatamente. A denúncia se baseia exatamente nisso, no fato de que ele confirmou o encontro e que nesse encontro ele de fato discutiu a conta no exterior do Renato Duque. Então, sem explicar. O cara confessou um crime. Sem explicar contento por que ele foi perguntar ao Renato Duque se ele tinha contas no exterior. Metade do crime. Ele amenizou ali a verdade, e até os petistas acham que essa confirmação do encontro no hangar do aeroporto de Congonhas, né, prejudicou o Lula. E ele certamente, né, como eu falei na TV Antagonista, lá com a Madeleine, ele só confirmou esse encontro porque a Lava Jato deveria ter provas, né? Ele deve ter rastros desse encontro. Isso, nós escrevemos isso, inclusive. Ele é capaz de ter do Lula também, deve ter alguma coisa ali que obrigou ele a confirmar que estava lá, né? Mas é a alegação da moda, né? Como a gente colocou no Antagonista, até a Dilma Bolada deu a mesma alegação, quer dizer, eu participei do encontro, mas eu não falei isso que estão dizendo que eu disse. Eu traguei, mas não fumei. Como é que é? Eu fumei, mas não traguei do Bill Clinton e a maconha. É a mesma Olha, o compromisso vai resistir pouquíssimo, porque uma condenação em cima da outra, como uma caixa de sapato em cima da outra, uma condenação em cima da outra, ele terá. E, além disso, tudo que vai ocorrer daqui até lá em termos de delação. Palote. O Renato Duque, o Léo Pinheiro vão continuar nesse processo de negociação e o Palote está na bica de delatar. Então, ele vai chegar no ano que vem, quando o STF tiver de se acertar com o Lula e obedecer aos ditames da Mônica Bergamo e soltá-lo
e tornando inelegível, ele já vai estar totalmente cuspido, massacrado, digerido e não vai representar mais nada. É possível que nessa circunstância ele tenha de ser mandado para a cadeia, sim. O Pallotti, ele o habeas corpus de Dirceu, você viu, não teve nenhum efeito sobre o Pallotti? Não. Vamos contextualizar aqui. Naquela semana, estava tudo armado para melar a Lava Jato, ou seja, consideram o HC ao Zé Dirceu, ao Genu, e mais o outro aí? O Bunlai. O Bunlai a gente pode deixar como café com leite em função das... Mas, de qualquer maneira, teve um HC. Além disso, isso foi um sinal enviado para o Pallotti. O Pallotti desistiu da delação premiada. Aí tem uma historinha de que, na verdade, ele estava insatisfeito com os advogados. No entanto, ele pegou depois os mesmos advogados. Então, não me convence essa história, me desculpe. Né? Na verdade, bom, aí veio ainda haveria os tais 50 mil em Curitiba, certo? Para defender o Lula, para fazer atos a favor do Lula, escambau. E estava se contando também com um depoimento do Lula, um interrogatório, que o Lula ia arrasar o Moro. Saía isso. Olha, o Moro, ele domina como ninguém a imagem, o Moro vai se ferrar e tal. Não, primeiro, então, não. Outra. O STF está finalmente submetido aos nossos ditames. Aí o que acontece? Levam o Fachin e a Carmen Lúcia, levam os julgamentos de habeas corpus da Lava Jato, tiram da segunda turma e põem para o plenário, diminuindo, não eliminando, mas diminuindo drasticamente a possibilidade de livrar o Pallotti no STF. Os 50 mil viraram 7 mil com generosidade nossa, certo? Não aconteceu a tal da comoção em Curitiba. O depoimento do Lula foi um desastre. Inclusive, ele se autoincriminou. Né? Depois, veio ainda à tona a delação premiada do João Santana e da Mônica Moura, que destroem o Pallotti, destroem a Dilma e destroem o Lula. Bom, diante de tudo isso, o Pallotti volta atrás. Mas não entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores aí que fizeram com que o Pallotti, até o momento, né, tenha voltado atrás. É determinante para analisar tudo o que aconteceu nos últimos dias esse desastre do interrogatório do Lula. Sem dúvida. Todos os movimentos políticos, o Renan Calheiros, por exemplo, a volta do Renan Calheiros para o ninho do Michel Temer, repentina, se deu por um motivo só. O Lula está morto politicamente. Ele tinha pensado, no ano que vem, em ficar no rabo de saia do Lula. Esse plano, o Renan Calheiros, que é mais vivo do que qualquer outro político de Brasília, viu que esse cenário não existe mais. Né? Essa possibilidade não existe. Está descartada. O Lula, ao confirmar o encontro no hangar, ele confirmou que os delatores estão falando a verdade, né? Ele deu essa indicação de que a delação não está baseada em mentira, quer dizer, aquele encontro, de fato, aconteceu. Teve todo o discurso dele, teve de ser reformulado muito rapidamente. Eles não tinham ainda outro discurso pronto, porque até o dia anterior, o Lula, nas rádios nordestinas, que era a estratégia dele, dizia: não há um único delator que diga que eu me envolvi que eu pedi 10 centavos. E daí você vê todo o time próximo, ele, o Renato Duque, sobretudo o João Santana, o Léo Pinheiro, gente muito próxima, e ainda mais a perspectiva da relação do Antônio Pallotti, mas todo mundo muito próximo dele, falando: não, o cara era o chefe. Quem comandava? E o João... Colocaram o Lula como um contato direto, não exatamente. Vereadores que ele reconheceu. Chegou, porque até então, exatamente, havia uma série de laranjas interpostas pessoas e tudo mais. Agora não, fala assim Lula. Lula comandando o espetáculo, Lula chefe, Lula determinando o dinheiro. Né? Nós tivemos esses dois que que conversaram sobre o assunto diretamente com Lula. O Renato Duque e o João Santana. O João Santana. Aliás, diretamente com o Lula.
Aliás, a expressão que a Mônica Moura conta, né, quando tinha problema com dinheiro e o Pallotti não resolvia, ela e o João Santana comentavam: bom, agora a gente vai precisar ir à última instância. Exatamente, e é que era o Lula. Exatamente o que fazia o Marcelo Odebrecht. Porque o Marcelo Odebrecht também conversava com o Antônio Pallotti, quando tinha que ir à última instância, pedia para o amigo do papai, né? Falava, agora, Emílio, você sabe, Diogo, vai a Brasília e acerta isso daí com você o Lula. Sabe, aí eu não sei, eu posso estar enganado, mas aí tem uma questão, só basta verificar, talvez você tenha isso na cabeça, do período. E quando o Odebrecht, nas anotações do Marcelo Odebrecht, que aliás, né, não foi o Marcelo Odebrecht, foi um policial da Federal que escreveu, né, as anotações, vamos lembrar disso, né? Chegou-se a dizer isso, né? Quando o Marcelo Odebrecht diz alertar para risco Suíça contra a Suíça, contra a Suíça, CTA Suíça, né? CTA Suíça, CTA Suíça. CTA Suíça, surge depois na delação da Mônica Moura e do Santana, surge o seguinte: o medo da Dilma de conta na Suíça, justamente de serem descobertas, e aí a sugestão dela de se transferir para um outro lugar. Aí a Mônica Moura fala em Singapura. Eu não sei se os períodos batem, mas devem bater. Batem, tudo do 2014, sem dúvida. É isso, entendeu? Então, assim, tudo vai se encaixando, né? Ela realmente foi avisada, ela realmente ficou preocupada, ou seja, ela sabia, ao contrário do que ela vive dizendo, né? E disse aos marqueteiros que era um risco depositar dinheiro sujo de caixa 2 na Suíça, então que era melhor procurar outro lugar. A Dilma tá na cadeia, né? Ela tá com um pé e meio na cadeia. Quando você tem todos esses, quando você tem os e-mails registrados em cartório com esses avisos dados pelo ministro da Justiça, que é um agravante, né? Mas de qualquer maneira, a mulher tá ali, a Yolanda tá lá, sem contar todo o aspecto psicológico da escolha da Yolanda. O Felipe tratou disso, eu também tratei disso no fim de semana, mas usar o nome da mulher do general Costa e Silva. E a data da morte do Mário Klotzel. É inacreditável. Essa mulher tem uma mente... Vocês sabem que é doente. Vocês sabem que ela tenha chegado à presidência da República. Né? É doente. Muitos anos atrás, eu acho que eu comentei com o Felipe, mas eu acho que eu nunca comentei com você, Diogo. Muitos anos atrás, eu conheci um dos autores do atentado no QG do 2º Exército, em 68, que matou o pobre do Mário Klotzel, que era um soldadinho, né? Estava lá cumprindo o regime, como se diz, o serviço militar, né? E ele me contou o seguinte: a gente não ia atacar o QG do 2º Exército. É que o comandante da época, acho que foi um banco, foi assaltado, e ele foi para a televisão, para o rádio, e disse o seguinte: esses covardes, são os covardes, eu quero ver eles atacarem o Exército diretamente. Né? E aí eles falaram: vamos atacar o Exército diretamente. Molecagem. Absoluta molecagem. Né? Foram lá, atacaram e não queriam matar. Queriam matar. Quando você... É aquela coisa, né? É como imaginar que existe bala perdida, que alguém atira uma bala não é para atingir alguém. Não existe bala perdida, né? A bala atingiu a pessoa errada só, né? Mas o fato é que eles mataram, e foi um ato de molecagem dessa gente, o que mostra a absoluta falta de qualquer coisa, né? De qualquer sentimento humano. De quem parte para terrorismo, não importa a causa. E a falta de sentimento humano é demonstrado pelo uso de uma data como essa para um e-mail clandestino que dava esse gostinho de clandestinidade a ela. Isso. Ela sentiu um certo frisson. Ela falou: põe aí, Mônica. A Mônica estava criando, a Mônica Moura estava criando. Né? Ela falou: põe aí, Yolanda, põe aí a data. Ou seja, a gente... Tinha um prazer, uma volta ao passado. O prazer da clandestinidade. Fazer isso. Exatamente. E vamos assaltar de novo o cofre do Adhemar de Barros. O que ainda é mais surpreendente é que isso feito no Palácio da Alvorada. Você ser na Biblioteca do Palácio da Alvorada, segundo a Mônica Moura. Ou seja, o gostinho de clandestinidade
na residência oficial do presidente da República. A gente chegou aqui, nós realmente conquistamos o poder. Eu estou Olha, eu não sei o que vocês pensam. Eu já disse isso lá no programa da Madeleine. De tudo que veio à tona, né, nos depoimentos da Mônica Moura e do João Santana, a informação que mais me chocou e que eu acho assim que deveria estar estampada, fôssemos um país civilizado, isso, os Estados Unidos da América, vocês podem imaginar, isso estaria em manchete o tempo inteiro. No exercício da presidência da República, Dilma Rousseff é acusada, certo, de ter obstruído a justiça com a ajuda do seu ministro da Justiça. Isso é de uma gravidade que eu fico pasmo disso não ser a notícia. Eu também fico. Porque essa altura do campeonato a gente sabe de roubo, é importante, é essencial, né, que os roubos fiquem cada vez mais caros. Mas esse aspecto... Bom, já foi um escândalo, né? Quando foi divulgado, quando o Moro divulgou o áudio da conversa entre o Lula e a Dilma Rousseff, com a história do termo de posse, aquele papel fajuto, tal. Isso já era. Agora tem esse agravante, né? Que é... Não, e ainda é cômico, né? Eu mostrei isso no meu vídeo lá, Dilma é a maior vazadora seletiva, que ela era a maior crítica do vazamento. E ela estava ali vazando informação. Os que ela deu contra o vazamento seletivo e ela estava ali operando na clandestinidade. E também tem o fator cômico de que ela, para se distinguir do Eduardo Cunha, ela sempre dizia que ela não tinha conta na Suíça, enquanto transferir a conta da Suíça para Singapura. Boa, exatamente. Essa é muito boa, é isso mesmo. A conta na Suíça da Dilma. Bom, essa semana a gente tem, se não adiarem outra vez, o julgamento no STF da legalidade de conduções coercitivas, né? Eu espero que os ministros lembrem que, se não fosse pela condução coercitiva, talvez o processo do Lula estivesse ainda se arrastando, porque ele tentou, de todas as maneiras, fugir, né, do interrogatório com o Moro, do Moro, né? Então, eu acho um absurdo você mesmo no caso aí do açougue, do grande açougue, né? Os donos também continuam estranhamente, quando foi decretada condução coercitiva, mas o sujeito não está lá, né? Então, assim, condução coercitiva, eu acho que é um instrumento que deve ser usado com parcimônia, mas você não pode tirar isso do arcabouço penal brasileiro, né? Não é possível um negócio desse, né? E é usado, como diria o Lula, né? Há 500 anos no Brasil, né? Condução coercitiva de vagabundo acontece todo... Rapaz, vai acabar o nosso tempo aqui, acabou. Polêmica. Aí foi para cima dos poderosos, começam os ministros a se mobilizar. Claro. Não, tem que existir, tem que prender, a Dilma tem que estar na cadeia, já tinha que estar na cadeia. Depois dessas revelações, na cadeia, imediatamente tem que colocar essa mulher. Vai acabar o nosso tempo aqui. Abração. Maravilha, abração. Abraço, tchau. Tchau.